E nosso assunto agora é sobre tecnologia 5G. Chegou à capital paulista nesta quinta-feira, previsão de que chegue a Campinas no próximo ano. E a gente está em contato agora com Rui Rede, ele que é engenheiro eletrônico, especialista em compliance, segurança de dados, inovação tecnológica e também automação. Muito bom dia, Rui. Obrigado em atender a CBN Campinas. É sempre um prazer estar falando com vocês, André, e ouvintes de Campinas e região. Eu sou fã da CBN há muito tempo e é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa tecnologia que está chegando aí. Aí em Campinas, perto de janeiro de 2023, aqui em São Paulo foi ontem, né? Então, vamos lá. O senhor já me tirou uma dúvida, o senhor fala de São Paulo, então eu não posso fazer uma pergunta antes de questionar o senhor, né? Já está utilizando o 5G? Eu já estou utilizando aqui, que eu estou numa região um pouquinho privilegiada. Eu digo privilegiada porque São Paulo ele começou pelo menos com o centro expandido. O centro expandido aqui na região de São Paulo é onde está o centro histórico e mais algumas outras grandes avenidas que você tem grandes escritórios. Então, estou utilizando e estou surpreso com a performance. No primeiro momento, ele foi um pouquinho mais rápido, mas ao momento que ele você começa a utilizar, na verdade, é uma mudança de referência em relação ao que a gente tem até hoje. É um ponto de inflexão, que a gente chama em tecnologia, quando você muda radicalmente Por exemplo, no caso do 5G, você muda a velocidade, o tempo de resposta, mas depende muito da localização que você está. Mesmo se deslocando em São Paulo, você vai ter pontos que você vai ter maior ou menor velocidade. Com o 5G, vamos a algumas perguntas, né? Acho que vão gerando várias dúvidas a todos nós. O que o 5G vai permitir que hoje o 4G e o 3G, por exemplo, não permitem? Eu vou começar com um exemplo. O primeiro exemplo hoje a gente demora um certo tempo para baixar um filme, por exemplo, um filme de 1 hora, né? Um filme de 1 hora em 4G, ele demora algumas horas para baixar, ou pelo menos 1 hora, dependendo da região que você está. Com o 5G, ele vai ser praticamente instantâneo, demora de 5 a 10 segundos para você ter o filme já feito o download na sua máquina. Se tiver 1 GB, por exemplo, de velocidade, é uma velocidade bastante alta, comparada com o 4G, ela é 10 vezes mais rápida, então você já vai ter todo esse processo. A outra grande diferença que a gente vê é a diferença em termos de tempo de resposta. O 4G ele tem um tempo de resposta que pode ser até 20 vezes maior do que o do 5G. Para trazer alguns números, né, o 4G ele tem um tempo de resposta de 80 milissegundos. Parece pouco, mas quando você começa a acumular e transmitir dados, isso é bastante tempo. É o delay, é parecido com o que a gente vê na televisão, às vezes, da pessoa. Ela fala de um lado, o outro espera chegar a informação para depois responder, principalmente em jornais que tem várias localidades que as pessoas estão falando. No 5G, isso é praticamente instantâneo. A velocidade ela vai de 1 a 80, desculpa, 80 no 4G, 1 milissegundo a 4 milissegundos no 5G. Ou seja, é praticamente instantâneo, né? Buscando um pouquinho na história, a gente já falou num passado recente com os bancos, né? A gente falava de processamento fora do horário de expediente, depois passou a ser o que o pessoal chama de online, ou seja, já atualiza, e depois começou a chamar de real time. Isso aí talvez seja uma velocidade maior do que o real time, né? A brincadeira que existe no mercado é que é quase um tempo irreal, porque você não espera tanta velocidade de um dispositivo. Uhum. Se eu estiver enganado, o senhor me corrige, mas do que eu entendo disso, para a gente fazer uma analogia, né, para a gente poder traduzir algumas reflexões, isso tem a melhora porque aumenta a frequência, e a gente pode traduzir isso numa onda de praia, aumenta a frequência das ondas, da sequência de ondas, então
quanto mais ondas, menor o tempo de resposta e aumenta a velocidade. Seria isso, a grosso modo. O 5G ele trabalha numa frequência de 3,5 GHz por segundo. O fato dele trabalhar isso, só para fazer uma comparação também, houve a necessidade do governo rever algumas bandas que a gente chama de internet, de televisão digital, para poder limpar toda essa faixa de frequência. O que acontece é exatamente isso. A maneira como você conversa e a velocidade de dados transmitidos, o principal fator talvez seja a velocidade de dados, né? Voltando numa comparação simples, no 4G ele é 100 megabits por segundo e no 5G ele pode chegar a 1 giga. Só para dar a dimensão, é 10 vezes mais rápido do que o 4G. Né? Isso não interfere em nada quem já tem 4G, sendo bem prático também. Isso, na verdade, dá o benefício para quem tem 5G poder ter as coisas mais rápidas e como tudo que é bom, a gente começa a se acostumar rapidinho com essa velocidade. Sem dúvida. A gente vai precisar mudar de aparelho para ter o 5G ou não? Hoje já temos em torno de 70 a 80 aparelhos que têm o 5G. Então, se você tem um aparelho 4G, ele não pega 5G. Você teria que trocar de aparelho, né? Para quem tem 5G, a situação já é um pouco mais confortável, quem tem 5G no aparelho. Porque você funciona no 5G, no 4G, eventualmente até no 3G e mais algumas outras coisas, que está cada vez mais escasso em termos das antenas que existem no mercado, né? Tudo mais voltado para 4G e agora começando para 5G. Para dar um exemplo só de quantidade, aqui é o que a gente chama de herb, né? É o nome da antena, o nome técnico da antena, que é uma estação de rádio, na verdade. Aqui em São Paulo, você tem 900 antenas 5G distribuídas nesse centro que eu falei e 4.500 no centro em São Paulo como um todo. Então, você tem só 20% das antenas ainda com 5G. Então, pode mudar de região para região. Agora, quem tem 4G não vai sentir praticamente nada. Pode sentir uma melhora, porque as operadoras elas fizeram um 5G intermediário, né? Talvez antecipando até uma pergunta que você me faça, mas aparece 5G no meu telefone. Eu estou aqui em Campinas, aparece 5G, mas você falou que só vai acontecer lá para janeiro de 23. O que acontece é o seguinte, as operadoras, elas, por parte de marketing e para querer mostrar que tem mais velocidade, eles instalaram algumas melhorias no 5G. Tem um chamado 5G DSS, né? Ele é 4 vezes mais rápido que o 4G, mas ele não é o 5G puro. O 5G puro ele está em torno de 1 GHz. Quer dizer, a comparação é simples. 4G tem 100, o 5G que aparece no celular antes de você ter o 5G puro, ele tem em torno de 400, ou seja, 4 vezes mais rápido, e o 5G puro, né, que é o SA, Standalone, ele tem 10 vezes, ele é 10 vezes mais rápido em termos de transmissão de dados. Uhum. Hoje se fala muito na internet das coisas. Com o 5G, esse processo de automação deve ser mais acelerado ainda? Eu sempre gostei de inovação e sou entusiasta nisso. Então, quando você pensa em internet das coisas, nós vamos achar daqui a pouco que com 4G ela praticamente não existia, porque com 5G ele começa a viabilizar coisas que não são tão imagináveis, né? Num primeiro momento. Toda tecnologia tem um tempo de adoção e depois é que as coisas começam a ser difundidas para mais pessoas, para uma população maior. Mas a internet das coisas vai passar a ser talvez das maiores utilizações, né? Se você olhar, muita gente gosta de ver vídeo, streaming, esse tipo de coisa, mas a hora que ele conseguir usar isso para o lado de produtividade mesmo, então vamos pegar alguns exemplos.
O 5G vai permitir uma telemedicina no qual você consegue praticamente fazer, é lógico que precisa de todo um aparelho, mas você poderia fazer uma operação através do 5G. A reação é muito rápida, a transmissão de informação é muito rápida, então você conseguiria fazer de modo remoto, né? Isso vai dar acesso a uma grande camada da população que vive de uma forma em lugares mais remotos. Só que eles vão precisar ter o 5G e o plano vai até 2028 para cidades com 30 mil habitantes, né? Uhum. Outro exemplo gritante que a gente vê e não está tão difundido no Brasil, são os automóveis autônomos, né? Você vai conseguir controlar quase tudo, independente de você estar no carro ou não. E vai estar conectado com todos os sensores do carro, né? Então vai evitar que o carro colida com alguma coisa, faça um atropelamento, não vai deixar você passar em alguns lugares que você poderia causar um acidente. Esses são as coisas um pouquinho, talvez as duas coisas que são ainda uma ideia para a gente ter de futuro, para onde a gente está indo, né? Ontem me fizeram uma pergunta do 6G. Eu falei assim, por enquanto é difícil imaginar o que a gente vai conseguir criar com o 5G, né? Olhando para o lado de empresas, empregos, para a parte social, vão ser criados muitos empregos, porque você vai começar a precisar de pessoas especialistas nessa área, né? Recomendo aos estudantes e a quem queira pensar numa carreira de futuro, que já entre nessa área, porque você vai começar a ter novos modelos de negócio a partir da tecnologia. E antigamente a gente tinha um modelo de negócio, né? Fazendo uma comparação com o passado, a gente tinha um modelo de negócio, você tinha um modelo, você automatizava esse modelo. Hoje em dia nós estamos numa velocidade quase que invertida. Tem a tecnologia aí, cada vez ela melhor, e isso vai me propiciar criar novos modelos, né? Exemplo recente são essas lives que você consegue acompanhar no celular. No passado era uma coisa impossível. Não existia nem o famoso youtuber que poderia colocar isso no celular, na própria rede fixa. E agora, hoje, dá para fazer no celular. Hoje você está do outro lado do mundo e transmite para onde você quiser. Por enquanto, mais gravado, daqui a pouco com 5G vai poder ser online, né? Para a parte de reportagem vai ser uma coisa espetacular, do meu ponto de vista. Sem dúvida. Vamos aguardar aí para que em Campinas chegue realmente, efetivamente, no começo do ano que vem. Quero agradecer ao Rui Rede, engenheiro eletrônico, especialista em compliance, segurança de dados, inovação tecnológica, também automação, falando aí, trazendo um pouco esse cenário do 5G que chegou à capital e perspectivas de chegar o ano que vem em Campinas. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Rui, em atender a CBN Campinas aí. Um excelente dia. Não, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu queria só aproveitar para dar mais um alerta. Quer dizer, tudo quando acontece mais rápido também está sujeito a possíveis fraudes, uma série de coisas. Então é preciso um cuidado muito grande, porque, falando numa linguagem popular, o estrago é maior, né? Então um vazamento de dados ele vai ocorrer muito mais rápido para fazer tudo isso. Então a medida aqui é a prevenção. Eu sempre gosto de dar esse alerta no final das entrevistas, porque a gente tem que ficar atento dos dois lados, não só com o deslumbramento da tecnologia, mas também com os cuidados que as pessoas e empresas têm que ter, né? Foi um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado mais uma vez. Agora 10h57.